Você achou aí Lucas 22, verso 7? Quem achou diz amém. Quem não achou pode copiar aqui na nossa Bíblia gigante. Esse texto aqui, meu irmão, ele vai falar sobre a última semana de vida de Jesus e vai falar sobre ensinos práticos que Jesus deu através da instrução aos seus discípulos. E eu creio que Deus vai nos abençoar nessa noite. Nós vamos ter aqui também ensinos da sua palavra poderosos para que a gente possa praticar e vencer, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus praticou e venceu. Diz assim a palavra do Senhor: chegou, porém, o dia dos ázimos, em outras traduções vai dizer asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como ele lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Amém? Oremos. Você pode, me ajude em oração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, crendo uma vez mais que Tu tens uma porção nova do Teu Espírito, que Tu tens, Senhor, uma medida de graça para derramar nessa noite sobre cada um de nós. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito continue se movendo com liberdade e liberalidade, que toda boa dádiva, que todo dom perfeito, Senhor, venha do alto nessa noite sobre cada um de nós. Aqueles que aqui chegaram, Senhor, precisando de uma palavra, de uma resposta, que essa palavra e essa resposta venha do Teu trono, Senhor, porque o Teu trono é um trono de graça. Estabelece agora, Senhor, a Tua vontade, que aquilo que é humano, terreno e natural caia, e que aquilo que é sobrenatural, espiritual, celestial, desça para a glória do Teu nome. Senhor, que eu seja preciso ao entregar a Tua palavra. Ajuda-me e ajuda também os meus irmãos a guardar essa palavra nos seus corações. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todas as vezes que a gente vai ver Jesus falando, todas as vezes que a gente vai ver Jesus ministrando com os seus discípulos, existe ali um ensino direto, um ensino claro, objetivo sobre o tema pelo qual Jesus está ensinando. Ele está ali de maneira pedagógica instruindo os seus discípulos. Mas o mais interessante na palavra de Deus é que todas as vezes que você se debruçar sobre ela, você vai perceber que debaixo daquele ensino natural, debaixo daquelas palavras naturais que Jesus está dando aos seus discípulos, existe uma revelação, existe uma instrução ainda mais poderosa, que nós chamamos de revelação. Algumas coisas na palavra de Deus, elas estão expostas. Outras coisas, elas estão ali meio que escondidas. E se nós buscarmos, nós vamos ter do Senhor essa revelação mais profunda. Quanto mais conhecemos, diz a palavra, mais nós prosseguimos em conhecer, mais o Senhor se revela. Oséias 6, verso 3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus, meu irmão, é um poço infindável, não tem fim aquilo que Deus pode trazer de ensino e de revelação a cada um de nós. E eu creio que essa palavra nessa noite, ela é especial, ela é diretiva e ela vai fazer a diferença no meu e no seu coração, porque foi a mim e a você que o Senhor trouxe para ouvi-la nessa noite. Dito isso, esse texto vai dizer que estava chegando perto da festa da Páscoa e era necessário que Jesus comesse a Páscoa, era necessário que os discípulos preparassem essa festa, essa ceia, para que Jesus participasse com eles.
Agora o texto vai dizer que era chegado perto da festa dos ázimos. Em outras traduções vai dizer asmos. Jesus estava ali cumprindo o mandamento do Pai, celebrar a Páscoa. A Páscoa, meu irmão, era uma festa que celebrava, trazia à memória a saída do povo de Deus da escravidão. O povo de Deus teve um período de 430 anos em que o povo viveu escravo no Egito. E então Deus escuta o clamor do povo, levanta um libertador humano e leva até aquela terra. E depois de muitas pragas, depois de muitas manifestações, chega um dia em que Deus diz ao seu povo: olha, vocês vão agora celebrar uma ceia, vocês vão matar um cordeiro de 1 ano imaculado, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão colocar esse sangue nas vergas das portas. E naquela casa onde eu passar e ver o sangue marcando a porta, naquela casa a destruição não vai entrar, naquela casa o mal não vai acontecer. E dentro da casa vocês vão então fazer uma janta. E nessa janta vocês vão comer o cordeiro, vocês vão comer raízes amargas, ervas amargas, e vocês vão comer pães sem fermento. E aí o tempo passa, meu irmão, e Deus liberta o povo. E aí Deus diz: todos os anos vocês vão repetir essa ceia. Todos os anos vocês vão repetir essa celebração da Páscoa, que significa passagem, que significa saída do Egito e entrada na liberdade, saída da escravidão e entrada na vida que Deus tinha prometido ao seu povo. Celebrar a Páscoa, meu irmão, fazia muito sentido, porque era trazer à memória uma festa, trazer à memória o que Deus fez. Por que Deus mandou todos os anos celebrar essa Páscoa? Deus queria trazer à memória do povo anualmente a descrição, a entrega da soberania de quem os libertou. Deus estava dizendo: todos os anos vocês vão se lembrar que quem tirou vocês da escravidão, do Egito, da vida ruim, da falta de liberdade, não foram homens. Que quem tirou vocês da escravidão, da vida difícil, não foi um bezerro de ouro, não foram ídolos humanos, não foi poderio da terra. Vocês todos os anos vão fazer uma festa para se lembrar que quem tirou vocês com mão forte do meio daquele furacão egípcio foi o próprio Deus. E isso, meu irmão, é necessário acontecer comigo e com você de tempos em tempos. É necessário celebrar e trazer à memória as vitórias que Deus já nos deu. É necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança, diz a palavra. Porque no dia mau, uma coisa que vai te fortalecer é lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida. Quando um gigante se levantar, é muito bom você se lembrar dos gigantes que Deus já foi dizimando pelo teu caminho. Talvez hoje você chegou aqui dizendo: pastor, eu estou enfrentando o meu maior desafio. Meu irmão, aquele que começou a boa obra em você, ele haverá de completá-la até a vinda do seu Filho Jesus. Aquele que matou os gigantes lá atrás, vai continuar matando gigantes aqui no presente e lá na frente. Aquele que abriu o mar para que eu e você pudéssemos passar, ele continua tendo o poder, meu irmão, para fazer você caminhar sobre as águas, se for preciso, para chegar do outro lado e cantar um cântico de vitória. Então Deus mandou celebrar, trazer à memória. Lembrem-se, não foi a força do homem, não foi poder natural, não. Quem fez a obra na vida de vocês foi Deus. Celebrar a Páscoa, meu irmão, é plausível, é inteligível, é coerente, porque é para dar glória a Deus. Agora Deus está dizendo que eles precisavam também repetir aquela alimentação com pães ázimos. Esses pães foram a mesma espécie de pães que eles comeram quando eles tiveram que sair correndo do Egito. Esse pão ázimo, esse pão asmo, é um pão sem fermento. E é estranho ficar pensando sobre isso, porque Deus queria que o povo fizesse uma festa, e nessa festa, durante 7 dias, diz a palavra, eles deveriam se abster do fermento. Eles não deveriam ter fermento, diz a palavra, nem nas suas casas. Quando eles fossem comemorar a Páscoa, o fermento não podia passar nem perto da casa, tinha que estar longe. Eles precisavam se afastar da alimentação com fermento. Meu irmão, se Deus estivesse preocupado com a alimentação, se o fermento causasse mal ao seu povo,
Com certeza, se essa fosse a preocupação, Deus poderia banir o fermento da alimentação do seu povo. Mas não foi isso que ele fez. O povo estava ali e poderia acessar o fermento quando quisesse. Mas nessa festa específica, Deus estava dizendo: não se aproximem disso. Se a preocupação de Deus, meu irmão, não era com alimentação, por que comemorar uma festa tendo que se afastar do fermento? Quando você vai ver, meu irmão, o que o fermento faz, fermentos são leveduras, são micro-organismos. E quando eles são colocados em uma massa, o que o fermento faz é consumir o açúcar da massa. E quando ele consome o açúcar da massa, como dejetos dessa alimentação, ele lança na massa álcool e gases. E aí ele faz com que a massa enche, com que a massa cresça. Deus aqui estava dizendo: olha, uma vez por ano, eu quero que vocês se afastem do consumo do fermento, porque o fermento dá a falsa ilusão de que a massa está crescendo. O fermento faz com que, ao olhar por fora, você perceba que ela está bela e formosa, aumentando de volume, mas quando na verdade, por dentro, ela está cheia de buracos ocos. O ensino de Deus era exatamente esse. Pelo menos uma vez no ano, eu quero que vocês se afastem da vida de aparência, de tudo aquilo que leva vocês a crescer por fora, a mostrar grandeza plástica, mas que por dentro causa dano à alma e ao espírito de vocês. Deus estava dizendo: olha, eu preciso que vocês de tempos em tempos chequem o coração de vocês, que de tempos em tempos vocês se livrem de tudo aquilo que vai levar vocês a um crescimento para os homens, mas que vai causar danos do lado de dentro, deixando vocês com a alma vazia. Fermento na Bíblia, meu irmão, é comparado com a hipocrisia. Jesus falou muito sobre isso e a Bíblia inteira vai falar sobre isso, que o fermento biológico, o fermento natural, que faz a massa inchar, que causa buracos na massa, para a nossa alma, esse fermento espiritual chama-se hipocrisia. Hipocrisia vem do grego hipokrisis, que significa a representação, arte cênica, capacidade de iludir, de mostrar uma coisa exterior, mas por dentro está sentindo ou vivendo outra. Salomão declarou em Provérbios 25, verso 19, dizendo que a hipocrisia, ela é como dente quebrado e pé destroncado. Aquele que confia no hipócrita no dia da sua angústia é como ter um dente quebrado e um pé destroncado. O que Deus estava dizendo com essa palavra? Ele estava comparando que a hipocrisia, que esses buracos que pelo lado de fora a gente mostra crescimento, mas que por dentro vão nos deixando vazios, a hipocrisia espiritual, irmãos, ela nos leva a fazer com que quando a pessoa precise de nós, ou quando nós precisemos de uma pessoa que vive de fermento, na hora H, a gente se entristece. É contar com aquela pessoa que está sempre dizendo: olha, quando você precisar, estamos juntos. Você olha e a pessoa parece que está cheia de possibilidades de te ajudar, mas na hora H, quando você vai ver, era fermento. É como você correr com um pé destroncado, é como você precisar comer com um dente quebrado. Você tem uma dor aguda e não consegue realizar a tarefa. Era isso que Salomão estava dizendo: livrem-se da hipocrisia. Jesus disse um dia para os seus discípulos: olha, quando vocês entrarem na cidade, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. A primeira coisa que vocês devem fazer: se livrem do fermento dos fariseus. E aí os discípulos estavam no barco e Jesus falou isso, e os discípulos começaram a dizer: será que é porque a gente não trouxe pão? Porque Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, e eles entraram no barco e esqueceram de trazer comida, e eles estavam questionando entre si. E aí Jesus vira para eles e diz: por que vocês estão questionando sobre não ter trazido pão?
Vocês não se lembram quando eu peguei 5 pães e multipliquei para 5.000 pessoas? Vocês não se lembram quando eu peguei 7 pães e multipliquei para 4.000 pessoas? Não é de pão que eu estou falando. E aí Jesus olha para eles e diz claramente: vocês devem se abster, se afastar do fermento dos fariseus e saduceus, que é a hipocrisia. Jesus estava dizendo: se afastem desse tipo de coisa, porque isso vai causar dano a vocês. Qual era a hipocrisia dos fariseus? A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus ensina que eles iam para as praças, eles iam para as esquinas, se vestiam com vestes estalares, compridas, brancas, mostrando santidade, colocavam franjas, faziam os seus filactérios compridos, e aí então eles faziam largas orações em público, e as pessoas olhavam para eles e desejavam ser o que eles aparentavam ser. Mas a verdade é que aquilo que saía da boca não era procedente do coração. E Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus, vocês colocam fardos pesados sobre o povo, mas vocês, nem com um dedo vocês movem esses fardos. Jesus estava dizendo: não fiquem dando valor aos homens pela aparência externa, porque isso pode ser fermento. O que eu e você precisamos é não fazer as coisas em público para parecer grandeza, mas eu e você temos uma instrução: se vamos orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e aquele que ora em secreto, o Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Não precisa de aparência, meu irmão. Lá no cantinho, na sua casa, aquela oração, dizendo: Senhor, eu não sei falar muito, mas ajuda-me. Aquele choro pelo seu filho, pela sua filha, que você diz: Senhor, me faltam até palavras. Quem sabe eu choro pelo teu casamento. Às vezes você não tem o que dizer. Quando te faltam palavras, saiba, o Espírito Santo, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. E aí, meu irmão, no cantinho, no lugar secreto, nós vamos tendo uma vida afastada do fermento. Você e eu, meu irmão, somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. O Senhor quer fazer de mim e de você referências, pessoas em quem outras pessoas possam confiar. Jesus disse que o fermento, ele nos cega. Certa vez Jesus falou sobre isso, ele disse que a hipocrisia, ela faz com que nós percamos a capacidade de enxergar. Jesus disse: por que vocês dizem, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, não atentando tu na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então você verá bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. A hipocrisia, irmãos, faz com que nós vivamos uma vida olhando para fora. O fermento espiritual faz com que nós tenhamos uma vida em que o mundo inteiro é culpado, o mundo inteiro está errado, nossa visão é sempre para fora, e Deus hoje está dizendo: ei, talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas você já tem a minha presença. Olhe para dentro, e se você olhar para dentro, eu vou te preencher com o meu espírito. Você não terá buracos ocos na sua alma, você será preenchido pela minha palavra e pela minha glória. E quando você falar e as pessoas precisarem te ouvir, não será fermento que vai sair de você, mas vai sair de você uma palavra doce que vai apaziguar os corações, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então Deus está dizendo: gente, vamos se livrar do fermento. E irmãos, o fermento é uma coisa que às vezes, sem querer, a gente está usando. Às vezes a gente não usa o fermento porque a gente vai lá e compra e diz: não, eu vou viver de aparência. Não. Às vezes, sem perceber, a gente está tão envolvido com as coisas do mundo e com o estereótipo e com a imagem que nós devemos passar, que quando percebemos, o fermento está ali. Seres humanos, nós temos um comportamento muito esquisito. Você já viu festa de casamento? Já teve aí, né? Festa de casamento. Dá uma olhadinha no nosso comportamento. Festa de casamento geralmente tem um traje assim, especial. Na maioria das vezes é um esporte. Esporte quê? Chique. Meninas sabem. E na maioria das vezes a gente não tem esse traje. E aí o que a gente faz? Aluga. E aí chega na festa bonitão, alinhado, e passa aquela imagem de que
mas a roupa nem é nossa. Pastor, é proibido alugar roupa? Claro que não, meu irmão, isso é uma bênção, chegar lá alinhadinho, bonitinho, mas começa a perceber que às vezes o fermento está dentro de nós e a gente não percebe. Sabe aquele mendigo, aquele morador de rua que às vezes bate lá no carro e a gente diz, eu não tenho hoje. E na maioria das vezes não é que a gente não tem, na maioria das vezes é que a gente não quer dar. Está com pressa, o dinheiro está comprometido para uma outra coisa, enfim, a gente acaba dizendo eu não tenho, mas na verdade não é eu não tenho. E aí ali tem uma pitadinha de fermento. E Jesus está dizendo, eu quero preencher vocês com o meu espírito, para que a vida de vocês não seja um crescimento baseado no gás do fermento, mas baseado no mover do meu espírito. Jesus falou sobre uma parábola, ele disse que um dia existia um homem que tinha uma vinha, e essa vinha ela era grande, e no meio da vinha existia uma figueira. A vinha, meu irmão, ela é padrão, todas as árvores, os arbustos da mesma altura, mas de repente existia uma árvore gigantesca no meio da vinha, e essa árvore chamava a atenção, ela era aprazível aos olhos, ela se destacava, quem olhava de longe batia os olhos naquela figueira. E aí Jesus vai dizer que o dono da vinha, o dono da terra, ele foi até aquela figueira, e ele foi com a intenção de procurar frutos, e quando ele chega para procurar frutos, existe uma grande decepção. Ele chega lá e a figueira está cheia de folhas, bonita, frondosa, mas não tinha um fruto sequer. E aí o dono da vinha manda arrancar, manda tirar, e aí alguém intercede e diz, não, nós vamos cuidar, mas o fato é que uma árvore cheia de folhas, meu irmão, ela aparenta que ela está saudável, e ela leva assim ao entendimento, vamos procurar nessa árvore, porque pela vista do lado de fora, ela deve ter fruto do lado de dentro. Ah, meu irmão, quantas vezes nós nos comportamos como essa árvore? Essa árvore usou e ocupou o lugar em que ela estava e se preocupou em ter folhas. Gastou a energia da seiva para mostrar vitalidade aos olhos, mas não se preocupou em usar a força da seiva, daquilo que ela estava recebendo, para produzir frutos. Que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, e que não seja de aparência externa, mas que quando procurarem em mim, em você, encontrem frutos que agradem a Deus. Talvez você não tenha o melhor carro, talvez você não tenha a melhor casa, mas o seu crescimento vai ser no ritmo de Deus. Você não vai inchar, vai crescer paulatinamente e vai chegar no lugar que Deus vai te colocar. E quando você chegar lá, meu irmão, não serão gases ou álcool que a gente vai oferecer, nós vamos oferecer a palavra santa e poderosa de Deus que nos encheu. O problema do fermento é que quando você bota o fermento na sua vida, ele vai consumindo o açúcar. A vida, meu irmão, nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas, mas a vida não é para ser triste. A vida que Deus projetou para mim e para você é para ser uma aventura, é para ser alegre, é para nós celebrarmos, é para cada dia nós acordarmos dizendo, qual é a boa de hoje, Senhor? Porque Evangelho é boa nova. A palavra do Senhor diz, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos em novidade de vida. O que Deus espera, meu irmão, e tem reservado para mim e para você, é que o dia de amanhã seja melhor do que hoje, meu irmão. Que esse ano de 2020 seja ainda mais alegre, mais satisfatório, com mais realizações do que foi a tua história até aqui. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Agora, para isso, meu irmão, nós precisamos tirar o fermento, para que ele não roube a nossa alegria. Quantas pessoas, meu irmão, que hoje têm casas maravilhosas, mas lá dentro estão com o coração depressivo. Quantos carros maravilhosos que passam hoje na rua e a gente diz, meu, que bonito, e é bom, é confortável, não tem problema nenhum, mas quantos desses carregam pessoas que do lado de dentro estão chorando, porque do lado de fora tem tudo, mas dentro estão vazios, precisando de um preenchimento.
Não é isso que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem para mim e para você é o que aconteceu em Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você está trabalhando, você sai de casa, ganha pouco, mas está ali sendo diligente, fazendo o que você pode todos os dias. Parece que o retorno não vem, a recompensa não vem, parece que o seu caminho é mais longo do que os outros, mas continua fazendo isso, porque de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Perceba que eles estavam ali orando ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, aguardando em Jesus, e de repente o texto diz que um vento, um sopro, como um vento e um barulho encheu a casa. O Espírito Santo tomou conta de todos eles. Eles não foram preenchidos por fermento, eles foram preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Quero declarar sobre a minha e a sua vida, meu irmão, que nós não seremos uma geração que vai se mover por causa da preocupação com a aparência. Eu e você vamos nos mover de acordo com a vontade de Deus. Você vai deitar e vai dormir e vai saber que o Senhor é aquele que te sustenta. Eu e você, nós vamos entender o Salmo 127 que diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, ir dormir tarde, comer pão de dores, porque assim o Senhor, o nosso Deus, dá aos seus enquanto eles dormem. Você vai deitar e vai dormir, meu irmão, quando se levantar, vai para o trabalho, vai para a luta, mas sabendo que o que é teu vem das mãos do Senhor, e o fermento vai ficar de fora. Eu e você vamos viver cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus ensinou sobre isso, falando sobre a festa dos ázimos, do fermento. E agora Jesus vai dar um outro ensino. A Bíblia diz que Ele manda os seus discípulos irem preparar, achar um lugar para que Ele faça, para que Ele coma a Páscoa. E aqui, meu irmão, tem um ensino extraordinário para você que quer ter uma vida abundante, uma vida de sucesso. Muitas vezes, nós encontramos pessoas, e às vezes na nossa própria história, momentos em que a gente está insistindo em coisas que não dão certo. É aquele tipo de situação que hoje está ruim, amanhã está pior, no outro dia está pior, é uma tragédia. E aí você vê a pessoa naquela luta e a situação não muda, a situação não vira, as coisas não são transformadas. Quem sabe você está vivendo aí em alguma área da sua vida que é assim, ladeira abaixo. E aí a gente fica pensando, meu Deus, será que isso é prova de Deus? Será que isso é luta? Será que isso é um castigo? Será que Deus tem prazer nisso? Não, meu irmão. Acabamos de dizer que a vida com Deus é uma vida de crescimento. Você pode passar por lutas, eu vou passar por lutas. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Agora, a luta eterna, a derrota eterna não vem de Deus. Uma hora essa porta vai abrir, meu irmão. Uma hora esse deserto vai acabar, uma hora esse emprego vai chegar, uma hora esse concurso você vai entrar, uma hora vai ter que dar certo. Essa é a promessa. A Bíblia diz que a nossa vida não é de derrota em derrota, a nossa vida é de fé em fé e de glória em glória. A palavra de Deus diz que a minha e a sua trajetória, meu irmão, é comparada com o caminho. A vereda do justo é como a luz do dia, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Não é de tragédia em tragédia, não é de choro em choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, em algum momento a vida tem que mudar, meu irmão. Em algum momento esse negócio que você está investindo vai ter que dar certo. Em algum momento vai ter que dar. A não ser que, e aqui está o ensino, o que você está fazendo hoje, meu irmão? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Essa área de tribulação, essa área de turbulência, essa área que você está sendo provado, como é que você começou a fazer isso? Você que está no emprego, que as coisas vão de mal a pior e nunca muda. Quando você pensa como é que você chegou nesse emprego, como foi? Porque o emprego está ruim, está uma tragédia. Nunca muda. Então, como você chegou aqui? Bom, eu cheguei aqui porque eu estava desempregado.
E como você ficou desempregado? Bom, eu fiquei desempregado porque deu um problema. E como você chegou lá? Chegou lá porque alguém mandou um currículo. Muito bem. Meu irmão, quando você vai voltando na tua história, em algum momento você precisa encontrar uma resposta. Aquilo que você está fazendo hoje precisa em algum momento ter uma garantia. E qual é a garantia? Você vai voltando, em algum momento você encontra a seguinte resposta: foi Deus quem mandou. Se você está fazendo algo que hoje está dando errado, mas foi Deus quem mandou, meu irmão, permaneça, porque uma hora isso vai dar certo e vai ser para a glória de Deus. Agora, um grande problema é que às vezes a gente vai investigando a nossa história e não encontra Deus nunca. São coisas que nós estamos fazendo que Deus não mandou. E aí é problema. O texto vai dizer que Jesus tinha uma tarefa para ser realizada. Qual era? Ele precisava encontrar um lugar para comer a ceia. Aí Jesus manda pessoas para ir lá encontrar o lugar. Aí essas pessoas são enviadas com uma instrução e eles vão. E aí Jesus, que está aqui, pede para comer a ceia. Mas quem é que mandou comer ceia? Deus. E porque Deus mandou comer a ceia, ceiar e fazer a festa, tudo que Jesus mandou fazer aconteceu. Por quê? Porque começou em Deus. Os discípulos foram e encontraram o que Jesus mandou. Por quê? Porque isso era a vontade de Deus. Você que tem um negócio próprio, meu irmão, se foi Deus quem mandou abrir, não feche, não abra a mão. Aquele que colocou a mão no arado não olha para trás. Se você permanecer fiel até o fim, você vai receber a coroa da vida. É o que está escrito. Não largue. Agora, precisa ter o início em Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é Alfa e é o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Se começou em Deus, meu irmão, no meio pode ter tribulação, mas no final vai ter que dar certo para a glória dele. Agora, é bem verdade que às vezes a gente vai investigando e tem coisa que a gente está fazendo que Deus não mandou. Pastor, eu sinto que eu comecei isso aí porque eu quis. Eu entrei nesse curso porque me disseram, eu entrei nisso aqui porque era uma oportunidade, enfim, eu me mergulhei nisso aí. Se hoje você identifica, meu irmão, que isso não é de Deus para a sua vida, e talvez a resposta no seu coração é: pastor, mas eu já investi tanto, eu já tentei tanto nisso aí, não tem mais como eu abandonar, e ainda não fluiu, e ainda não deu certo. Deixa eu te dizer uma coisa: se você se alinhar com Deus e sair daquilo que Deus não te mandou fazer e entrar naquilo que Deus te mandou fazer, você vai ter resultados espantosos na velocidade da luz. Jesus é a luz. Você com Jesus vão viver anos daqui para frente com coisas, meu irmão, que são muito maiores do que você viveu até agora. Não tenha medo de alinhar a sua vida com a vontade de Jesus. Se você alinhar, vai dar certo para a glória de Deus. Quero te encorajar, se o negócio que você está fora da vontade de Deus, meu irmão, peça orientação ao Senhor e não tenha medo. Diga: Senhor, eu quero colocar a minha vida inteira alinhada com a tua vontade, porque aí você vai ter um seguro de vida. Quando começar a dar errado, quando a doença chegar, quando as portas se fecharem, quando o temporal chegar, você vai se lembrar: eu não estou aqui porque eu quis, foi Deus quem mandou, e se Deus mandou, Ele é fiel para cumprir. Se você está dentro e está alinhado, meu irmão, segue aí, vai dar certo, Deus vai te honrar. Se não está, quero te encorajar: pastor, o senhor é doido? Não, meu irmão, vai dar certo. Aquele que começou a boa obra não vai te deixar na mão. Muda, pula de navio, pula de rotina, pula de lugar, pula, mas vai para onde Deus te colocar, e aí você vai ver a mão poderosa do Senhor sobre a tua história. Jesus manda os discípulos irem, e agora Ele quer comer a ceia. E aqui começa agora 3 ensinos de Jesus sobre a obra de Deus na nossa vida. 3 níveis. O que Jesus queria fazer? Obedecer ao Pai, celebrando a ceia. Jesus precisava de um lugar. Surgiu uma oportunidade. O lugar para fazer a ceia era uma oportunidade dos discípulos trabalharem, deles encontrarem. Tinha uma necessidade. Agora é incrível que mesmo tendo uma necessidade para Jesus, ou seja, uma oportunidade, os discípulos não se movem. Às vezes a gente vê a porta aberta e todo mundo entrando e a gente diz: eu vou entrar também. E aí o que deu certo para todo mundo, para a gente dá errado.
E a gente diz, meu Deus, que luta. Deixa eu te dizer, meu irmão, nós somos geração eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que dá certo para o mundo não vai dar para nós, porque o que é nosso vem do Senhor. E aí Jesus quer um lugar e ninguém se move. Eles ficam esperando agora, meu irmão, algo acontecer, que deve acontecer comigo e com você. Quer viver uma vida plena no que você faz? Não comece a fazer sem Jesus primeiro te chamar. Nós queremos o id, nós queremos ir, o fazer, o tocar, o pregar, o abrir, o viajar. Nós queremos o ir, mas antes do id tem que ter o vinde. Jesus não envia ninguém que antes não veio a Ele. Muitas vezes a gente sai fazendo coisas, mas sai fazendo coisas que o Senhor ainda não nos enviou. Meu irmão, antes de ir, deixa eu te encorajar. Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Às vezes a gente começa a fazer algo que cansa, se sente sozinho, desanimado, parece que ninguém ajuda, é um peso, é um fardo. E por que se sente assim? Porque a gente já começou esse trabalho indo na nossa força e sem o vinde. Porque quando você vem, o que Jesus faz? Ele tira o fardo. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. E uma vez leve, você vai para a obra que Deus te mandou, com todo o poder e autoridade que vem dEle. Você tem um negócio para realizar, meu irmão, corre para Jesus. Você tem uma obra nova nesse ano, um projeto, algo que Deus colocou no seu coração. Antes de começar a realização, corre para Jesus, porque Ele vai te aliviar. Ele vai colocar o seu jugo sobre Ele e você, e Ele vai ser teu companheiro na jornada. Antes de ir, é preciso vir. E é interessante que os discípulos, eles escutam Jesus dizendo, olha, preparem para mim a Páscoa. E tinham vários discípulos ali, mas você não vê eles brigando para sair correndo para ver quem ia. Os discípulos não saem se atravessando para dizer, deixa comigo. Não. Jesus diz, olha, tem algo a ser feito, e fica todo mundo parado esperando. Quem é que Ele vai chamar? Meu irmão, para aquilo que Deus te chamou, você não precisa lutar com ninguém. Existe uma graça especial sobre a tua vida. Para aquilo que Ele te chamou, você é especialista. Fica todo mundo esperando, será quem é? A vontade era de todo mundo ir, mas eles ficam, não, tem uma regra que Ele precisa nos chamar. E aí Jesus faz algo poderoso. Primeiro passo, chegar a Jesus. Segundo passo, quando Jesus vai chamar, Ele diz o seguinte, Pedro e João, vão lá preparar a Páscoa para mim. No meio daquela galera, Jesus escolhe 2. E agora é interessante, irmãos, que Jesus escolhe esses 2 e o resto do povo não fica lutando. Jesus escolhe esses 2 para irem e o resto do povo fica em paz. E aqui tem um ensino poderoso, porque às vezes a gente se machuca tanto, não é quando a gente vai, é quando a gente fica. Dói quando o outro está indo, dói quando a grama do outro está ficando verde, dói quando a árvore do outro está dando fruto, dói quando todo mundo foi e a gente ficou. E aí a gente sofre olhando e dizendo, meu Deus, não chega nunca a minha vez. Deixa eu te dizer, meu irmão, aqueles que foram chamados para ir para o Jesus, eles vão fazer uma obra poderosa. Mas aqueles que ficaram também tiveram uma experiência poderosa com Jesus. Os que ficam não ficam sozinhos, ficam na presença de Jesus, até o tempo de também começarem a voar. Você que está vendo gente voando à sua volta, meu irmão, não se entristeça. Eles estão indo, eles estão fazendo, mas vai chegar o tempo que você que ficou ouvindo Jesus, sendo treinado por Jesus, vai chegar uma hora que Ele também vai te dizer, vem meu filho, chegou a hora de você fazer a obra que eu tenho preparado para a tua vida. Aí João e Pedro são escolhidos. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? No coração de Tiago. Porque Pedro, Tiago e João eram sempre escolhidos por Jesus para as coisas mais proféticas. Pedro, Tiago e João subiram no monte, viram Jesus sendo transfigurado, viram Elias e Moisés, viram Deus falando com ele das nuvens.
Pedro, Tiago e João entraram na casa de Jairo e viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Coisas extraordinárias aconteceram. E agora Jesus chama Pedro e João. Eu fico pensando que talvez Tiago no seu coração deve ter dito: nossa, eu estou fora, né? Se fosse comigo eu ia dizer: eu estou em pecado, Jesus. Eu sempre estive junto nessa barca aí, o que aconteceu que agora eu não fui escolhido? Sabe o que nos entristece? Módulo de comparação. É lindo que Pedro e João vão e não tem nenhum registro, meu irmão, de murmúrio no meio do caminho. Quando o Espírito Santo enche alguém, algo lindo acontece. O texto de Atos vai dizer que línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. Quando o Espírito Santo desce sobre alguém, ele desce pelo alto. Ele repousa sobre o alto. E quando algo está em cima de você, você não consegue perceber bem. Mas você consegue ver claramente o que está pousando sobre a vida do outro. Você consegue ver o dom que o outro carrega. Você consegue ver o chamado que o outro carrega. Você consegue ver a habilidade que o outro carrega. E isso te alegra, não te entristece. Nós seremos essa geração que vai estar cheio do Espírito Santo e que vai se alegrar quando Deus levantar alguém à nossa volta, quando Deus enviar alguém à nossa volta. Não teremos competição predatória no nosso meio, mas seremos irmãos para a glória de Deus. Ah, meu irmão, quando alguém for levantado com poder, com autoridade para fazer algo perto de você, se alegre, porque o mover está chegando perto. Esse é um sinal de Deus, está quase na tua vez. Não é para se entristecer e dizer: meu Deus, não, meu irmão, está chegando perto, está quase na hora. Daqui a pouco é você, daqui a pouco é a tua família, daqui a pouco é o teu filho que se converte, daqui a pouco é o teu marido que está aqui, daqui a pouco é a tua cura que você tanto busca, daqui a pouco chega a tua hora. O Deus do de repente, Ele age quando Ele quer. E aí Jesus manda Pedro e João. E aí é incrível que Jesus já tinha dito: Pedro e João vão preparar a ceia, e eles não saem. Porque primeiro Jesus tem que chamar, segundo Jesus tem que instruir. Jesus disse: vão preparar a ceia, e eles ficam parados e dizem: Senhor, aonde tu queres? Às vezes, meu irmão, é aqui que a gente cai, é aqui que a gente erra. Você já sabe qual é o teu ministério, você já sabe qual é o teu chamado, você já sabe para aquilo que Deus te chamou, mas aí no saber o que é, a gente sai fazendo. Quando Deus te chama, meu irmão, Ele vai te instruir, te capacitar. Não comece a realizar enquanto você não sabe plenamente a vontade de Jesus. Os discípulos já sabiam: tem uma festa para fazer, tem um jantar para realizar, mas agora eles dizem: Senhor, aonde tu queres? Saber aonde Deus quer significa: eu não vou fazer na minha força. Eu sei que eu fui chamado para ser um empresário, mas eu não vou abrir a empresa em qualquer lugar. Eu sei que eu tenho chamado para as nações, mas eu não vou me enfiar dentro de um avião e ir para qualquer lugar. Eu vou esperar o Senhor me dizer aonde. Isso, meu irmão, vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Instrução. Se você ainda não foi, abre o teu coração, porque eu e você estamos como Maria. Marta fazendo um monte de coisa e Maria parou e ficou paradinha ouvindo Jesus, porque ela entendia que o melhor não era fazer coisas, o melhor na presença de Jesus é escutar a instrução dele. Eu e você estamos sendo instruídos pelo Senhor. E quando Deus manda, quando Jesus manda, eles fazem a pergunta. Agora Jesus vai dar a instrução. Jesus vai dizer o seguinte: Pedro, João, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. Vocês vão seguir esse homem, e na casa que ele entrar, vocês vão perguntar ao pai de família da casa: aonde está o lugar aonde o Senhor vai comer a Páscoa? E ele vai mostrar para vocês um lugar mobiliado e amplo. Ali vocês entrem e preparem a Páscoa. Jesus dá toda a instrução. Agora perceba, mano. Percebamos o seguinte: Pedro e João saem e vão. E Jesus diz: tem uma casa lá na cidade, que é o lugar onde a minha ceia vai ser preparada. Ou seja, tem um destino. Mas os discípulos não sabiam qual era o destino. E Jesus disse: tem alguém que vai conectar vocês até o destino que eu tenho preparado. Vocês não sabem tudo. Pelo meio do caminho, eu vou usar pessoas que vão auxiliar vocês a chegar no lugar da promessa. Por isso não dá para ser um cristão em missão andando isolado.
Porque Deus não vai contar tudo para um só. No meio do caminho vai ter alguém que vai me ajudar e vai te ajudar a chegar na terra prometida. E aí é surpreendente, porque Jesus diz o seguinte, gente, Jerusalém estava em festa, era gente para todo lado, e Jesus diz, vocês vão chegar lá e vão ver um homem carregando um cântaro de água. Água na Bíblia significa palavra. Jesus disse, quando vocês verem um homem que carrega a palavra, que carrega a água, esse homem vocês vão seguir. Segredo para o sucesso: siga pessoas que carregam a palavra de Deus no seu coração. Ande com gente que fale da palavra e não fala de pessoas. Ande com pessoas que conhecem a palavra e são apaixonados por ela, porque essas pessoas vão pavimentar o caminho de fé para que eu e você cheguemos no lugar da promessa. Traga para o seu meio de convívio, ande com pessoas, meu irmão, que carregam a água, que carregam a palavra. A Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para não errar o caminho, para não pecar contra ti, ó Deus. E eles chegam e percebem um homem carregando o cântaro com água. E aí eles seguem esse homem. Agora outra coisa interessante. Jesus diz para eles seguir esse homem, mas não era para conversar com ele. Jesus diz, vocês vão seguir esse homem que está carregando o cântaro com água, mas não é para falar com ele, para falar é com o dono da casa. Porque tem gente que Deus vai botar no teu caminho, meu irmão, para te auxiliar na trajetória, mas não é para abrir o coração. É gente que vai estar com você te auxiliando, é parceiro de jornada, mas não é para trocar ideia. São pessoas que vão te conectar aos lugares que você deve estar. Aí ele vai dizer o seguinte, mas quando vocês chegarem na casa, aí vocês vão falar. Pedro e João vêm mudo. Não contam nada, não falam para aquele homem que eles estão seguindo nada, eles apenas seguem, porque quem carrega a palavra está indo para o lugar certo. Você carrega a palavra, você está indo para o lugar certo, meu irmão. O caminho pode ser estranho, a pessoa pode ser meio diferente, mas se carrega a palavra, pode ter certeza, ela vai te guiar para um lugar de águas tranquilas, e aonde a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. E aí eles vão seguindo esse homem, não falam nada. E aí o homem entra em casa, e quando eles entram aí, a instrução é colocada em prática. O dono da casa, o pai de família, aí para esse, eles falam. Para esse, eles perguntam. Jesus mandou eles seguirem quem carregava a palavra e fazer uma pergunta para o dono da casa. Dono da casa significa aquele que tem autoridade. Meu irmão, tem coisas na minha e na sua vida que as respostas não virão dos amiguinhos. Tem coisas na minha e na sua vida que as pessoas que estão conosco não vão conseguir decifrar ou responder através da vontade de Deus. Tem coisa que é só quem tem autoridade para falar. Então não abra o seu coração pelo caminho. Então não fique gastando tempo falando no meio do caminho, porque aí a gente se frustra. É companheiro de jornada, mas não me entende, meu Deus do céu. Deus mandou eu fazer uma obra, Ele botou isso tudo na minha mão, e agora eu estou precisando de ajuda, eu até converso, eu explico, mas as pessoas não entendem. Ei, meu irmão, quando chegar num ambiente preparado, você vai falar com quem tem autoridade, e aquele que tem autoridade sobre a tua vida chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o pai da família, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Os homens podem não entender, mas Deus te entende e tem uma resposta para o teu coração. Esses homens caminham, e quando chegam lá, perguntam para o pai de família: aonde está o lugar que nós vamos preparar a ceia para o Senhor? E aí é incrível. O homem leva eles para dentro de casa, e aí mostra um lugar, um cenáculo, com duas características: mobiliado e amplo. Se eu e você seguirmos as instruções da palavra, se eu e você aguardarmos o Senhor Jesus nos chamar, se essa obra que nós estamos fazendo começou com o Senhor, quando nós chegarmos no lugar da promessa, pode ter certeza, meu irmão, nós vamos encontrar o lugar mobiliado. Lugar mobiliado significa cada coisa no seu devido lugar.
A promessa de Deus para a tua casa qual é? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. No final, essa família desorganizada vai estar toda em ordem em volta da mesa para a glória de Deus. Essa vida financeira que está um caos, você paga um boleto, brota 58 e você diz, meu Deus, é o inimigo. Ei, meu irmão, continua seguindo a palavra, porque quando chegar naquele lugar da promessa, vai estar organizado para a glória dele. Não se desvia no caminho, não troca ideia com quem não tem autoridade, segue a palavra, e quando chegar no lugar da promessa, abre o teu coração, porque nesse lugar as coisas já estarão preparadas. Segundo, quando você chegar nesse lugar, as coisas não vão apenas estar cada uma no seu lugar. O lugar que estava preparado era um lugar amplo. Você que vive uma vida de aperto, você que vive uma vida limitada, seja na área emocional, seja na área intelectual, você que diz, eu leio, mas não entendo, pastor, eu me esforço, mas não consigo, eu faço os concursos, mas eu não passo nunca, em nome de Jesus, o lugar que Deus tem para você é uma terra ampla, você vai ter espaço para crescer, você vai ter espaço para aprender, o lugar que Deus tem não é pequeno, Ele vai te levar a um lugar amplo para a glória dEle. Até aqui foi difícil, até aqui foi lugar apertado. Nessa noite Deus está aqui para nos encorajar. Vamos seguir quem anda com a palavra. Vamos ser nós esses que carregam a palavra e que podem ser seguidos por outros. E quando entrarmos no lugar onde tem uma autoridade, é para essa autoridade que a gente vai abrir o coração. Hoje nós estamos aqui por causa da palavra, e a autoridade que hoje é o nosso cabeça, que é Jesus, também está aqui. Abre o teu coração e pergunta, Jesus, aonde está o lugar preparado para a minha vida? Existe um lugar de promessa para você, meu irmão. Há cerca de uns 5 anos atrás, Deus, num congresso que nós estávamos, Deus disse que ia dar para a Grazi uma loja, uma boutique. E eu pensei, bom, é agora que a gente vai ficar rico, aleluia. Eu já tentei de tudo, já fiz de tudo. Eu pensei, bom, agora é Deus. Deus disse que vai dar uma loja, agora vai ser top. E aí Deus disse, a loja que eu vou dar a vocês é uma loja que tem paredes brancas o lugar. Vocês comecem a orar, porque eu vou mostrar o lugar. E aí nós começamos a orar, e foi, o tempo passou, e um dia, nós estávamos passando na Stefano José Vanoli de carro, indo para casa. Quando eu estava chegando na ponte da Nova Brasília, Deus disse, volta. E eu parei o carro e falei, Grazi, Deus mandou voltar? E ela falou, então volta. E eu pensei, bom, mas nós vamos voltar para onde? Porque a gente não estava na casa de ninguém, a gente só está no trajeto. E Deus disse, volta, eu vou mandar vocês entrarem num lugar. E aí a gente foi. No meio do caminho, Deus disse, entra aqui. Nós entramos. Quando nós chegamos na esquina, vem uma senhorinha correndo, fazendo assim com a mão, pedindo para baixar o vidro. Era uma senhora que há muito tempo não falava com a Grazi do lugar que ela trabalhou há muitos anos atrás. Resumo da ópera. Ela disse, minha filha, eu montei uma loja agora e o ambiente está preparado. Você não quer alugar essa loja? E eu olhei para a Grazi olhou para mim e já veio a promessa. E a promessa é um lugar com vidros e paredes brancas. E aí a gente olhou e falamos para a senhorinha, olha, nós vamos em casa orar. E ela ficou olhando com aquela cara de tipo, orar? E a gente já volta. Fomos e voltamos. Quando chegamos lá, ela abriu e a gente entrou no lugar. Irmãos, o lugar era o lugar da promessa, mas as paredes eram tudo coloridas. Aí eu falei, Grazi, então não é de Deus isso aqui, né? E aí eu e ela se trancamos no banheiro da lojinha. E aí ficamos, olha, o negócio é lindo e tal, mas assim, é tudo colorido, Deus falou que é branco. E aí a gente né? Então não é de Deus esse negócio. Que tristeza. Saímos do banheiro e a senhorinha, a dona do imóvel, olhando para a gente, tipo, eles são doidos. E aí ela falou, então, vocês vão querer? E a gente falou, olha, a gente gostou tanto. Quando eu ia falar, mas, ela disse assim, eu senti de fazer um negócio. Eu falei, é? E ela, sim, eu senti de pintar tudo de branco. Eu falei, eita glória!
Aí eu falei, onde é que eu assino, minha senhora? Aleluia. E aí tá, tudo certo. Nós vamos ficar? Vamos ficar. Aí fomos para casa. Meu irmão, naquele mês nós não tínhamos dinheiro para pagar a luz elétrica de casa. Mas quem foi que mandou alugar o negócio? Foi Deus, né? Então vamos embora, foi Deus. Fizemos o contrato, alugamos a sala e ficamos com ela 2 anos fechada. 2 anos pagando aluguel e entrando na sala porque nós não tínhamos dinheiro para botar um móvel dentro da sala. 2 anos a gente abria a porta, sentava lá dentro e as pessoas, os vizinhos ficavam dizendo, eles são doidos. E nós dois lá dentro e dá-lhe orar. Às vezes a gente é meio expansivo, né? Talvez escandalizou os vizinhos, mas valeu. 2 anos, meu irmão, ali. Todas as vezes que chegava perto do aluguel, eu dizia, vamos entregar isso é uma loucura. E aí eu me lembrava, quem é que mandou? Deus. E aí nos 49 do segundo tempo, Deus mandava o dinheiro do aluguel. No final desses 2 anos, Deus nos deu de oferta uma caminhonete. Estava pregando um dia e a pessoa que estava ouvindo o culto, eu ia dar um testemunho de algo que era um fermento para mim, era algo que eu tinha feito que era muito legal e parecia que eu era legal demais, então eu ia contar para a igreja. E quando eu ia contar, Deus disse, não fala nada. Falei, mas como, Jesus, agora que eu vou sair grandão? E Deus disse, shh. E eu saí decepcionado, irmãos. E aí nesse dia, o pastor Fernando tinha acabado de tirar uma caminhonete, novinha, na época que ele estava nas vacas gordas, coitado. Na época que ele ganhava dinheiro. Aí ele me chamou e disse, vamos jantar, Marlon? Eu falei, tá, pastor, não, hoje não, né? Aí ele falou, eu pago. Eu falei, ô Glória, vamos lá então. E aí nós fomos, eu e a Grazi numa bis, na chuva. Imagina, eu e a Grazi numa bis, a situação. Chegamos lá, comemos e tal. Quando acabou tudo, a gente estava saindo, ele nos chamou. Ele disse, olha Marlon, eu vou fazer aqui algo que Deus mandou fazer. Porque desde que vocês fizeram o que vocês fizeram, Deus mandou eu fazer algo por vocês. Eu falei, pô, que bênção, pastor. Pensei, vai dar uma oferta, né? Glória a Deus, já vai salvar o aluguel, vai ser uma bênção. E ele falou, olha, é o seguinte, hoje eu saí de casa com uma instrução do Senhor. Deus disse, vai lá ver ele pregar. Se ele tocar no assunto daquilo que eles fizeram, que era o meu fermento, que eu ia me engrandecer e mostrar que eu era legal, Deus disse para ele, não dê nada a ele. E eu fiquei, Jesus do céu, quase que eu perco a bênção. Eu ia falar, Jesus, obrigado, Senhor. E ele disse, bom, por que tu não falou? Eu estou aqui para fazer o que Deus mandou fazer. E tirou a chave do bolso e nos deu uma caminhonete 0. Quando eu peguei a chave, Deus disse, agora tu vai vender e vai terminar a loja. Irmãos, 3 semanas depois, a loja estava abrindo, linda, bonita, maravilhosa, para a glória de Deus. Aí agora vem a parte legal, passam uns 4, 5, 6 meses, nós vamos para um congresso e Deus diz assim, agora chegou a hora de vocês sacrificarem o Isaac. Eu falei, que Isaac? Eu não tenho nem filho. E Deus disse, o Isaac é a loja. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, convence o coração da Grazi. Eu falei, Grazi, Deus falou contigo? E ela falou, não. Falei, ô glória. Não precisou acabar o culto, irmãos. Ela veio chorando e dizendo, Deus mandou dar a loja, não é? Eu falei, é. E ela, então vamos dar. No domingo, acabou o congresso. Segunda-feira, nós chamamos as pessoas que precisavam receber. Aí teve um outro processo grandioso. Nós entregamos. Irmão, com tudo, fomos embora. Depois daquele dia, Deus escancarou a porta das nações. Depois daquele dia, nós nunca mais tivemos salário fixo. A gente vive de oferta, vive da contribuição da igreja, mas nunca mais faltou absolutamente nada, porque o Deus que mandou fazer sustentou em toda a trajetória, e caminhando pela palavra nós encontramos hoje um lugar preparado e amplo para a glória de Deus. Eu quero te encorajar, meu irmão, se Deus pediu para fazer e você está na palavra, faça, porque Deus vai honrar a sua própria palavra. Se coloque de pé em nome de Jesus.